podia deixar de ser hoje o nosso programa, porque estamos praticamente a entrar na chamada Semana Maior, a Semana Santa. Não poderíamos deixar de aproveitar este acontecimento, esta proximidade da Semana Maior, da entrada da Semana Maior, para conversarmos com o Sr. Dom Francisco José, Bispo Auxiliar de Braga, a quem agradeço ter vindo, para nos ajudar a fazer uma reflexão, tomarmos mais conhecimento da importância deste tempo com que termina a Quaresma e desabrocha, como numa primavera radiosa, o domingo da Ressurreição, o dia grande, que depois, ao longo do ano, vamos celebrando todos os domingos. Senhor Dom Francisco, bispo é mestre. E o senhor é duplamente mestre, porque não é só porque é bispo, mas porque é mestre pela sua competência, que já o era antes de ser bispo. Qual é o grande sentido da Semana Santa? Vamos começar por aqui para depois vermos as etapas da Semana Santa. Muito obrigado pelo convite, Dr. Carlos Aguiar. Muito obrigado a esta oportunidade que me é oferecida pela Rádio Sim. Uma saudação a todos os nossos ouvintes deste espaço Ser Igreja. Um abraço a cada um daqueles que nos segue. A Páscoa é a primeira grande festa cristã. Poderíamos mesmo dizer que é a festa cristã. Porque aquilo que define a novidade cristã é a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição. É a festa da esperança. Exatamente. Jesus apresenta-se com toda a simplicidade, toda a proximidade. Um bebé não assusta ninguém. Pelo contrário, chama, vamos ver o bebé. Deus faz-se criança para que o homem não tenha medo de Deus e para que o homem se aproxime de Deus e para que se torne filho de Deus. E é uma criança que pede, que exige, porque não sobrevive sem o nosso apoio. Ele precisa de nós para fazer um mundo novo. Nada sem Ele, nada sem nós. É este Deus que se faz pequenino. A semana passada, no domingo, nós meditávamos exatamente no grão de trigo. Ele faz-se grão de trigo. E este grão de trigo é triturado. Este grão de trigo é moído. E a morte de Cristo é um acontecimento absolutamente essencial para nós percebermos o amor de Deus. Repare que nunca a humanidade conheceria o amor de Deus, a sua profundidade, a sua altura, a sua largueza, se Cristo não tivesse dado a vida, amando até ao extremo. Ali nós ficamos a conhecer, a humanidade pode conhecer o amor de Deus, pode experimentar o amor de Deus. É exatamente esta enorme beleza que nós sentimos como convite profundo a amarmos o amor. Este Deus que se faz pequenino, este Deus que se faz homem com os homens, que é protagonista da história humana, mas no fundo é a ressurreição que comprova definitivamente a sua divindade. Toda esta beleza, toda esta ternura, todo este encanto enche-nos o coração, mas a ressurreição é a prova definitiva que é o Filho de Deus, a vitória da vida sobre a morte, o tirar vida da morte. Nós ficamos a saber pela ressurreição a dimensão do homem. É um mistério muito profundo e ao mesmo tempo um mistério que nos ultrapassa, mas percebemos que viveremos em Cristo ressuscitado. Por isso a Páscoa se apresenta como uma grande festa, e é depois da Páscoa que vai aparecer a vivência do Natal. A grande festa cristã é de facto esta celebração da Páscoa que culmina com Pentecostes, e logo no início da Igreja, na Igreja primitiva, no primeiro século, se vive a Páscoa e depois a Páscoa semanal. O domingo é o eco da Páscoa. Assim como uma família vai ver as fotografias do álbum daquilo que lhe é mais importante,
A Igreja, domingo a domingo, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, volta à Páscoa. É a Páscoa semanal. O cristão vive da Páscoa. Os cristãos perseguidos, os mártires, proclamavam diante da perseguição: nós não podemos viver sem o dia do Senhor. E é esta profundidade, este mergulho na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo, na vivência pascal, no íntimo de cada um de nós, na nossa viagem do pecado à graça, à vida em Deus, que reside a novidade cristã e, no fundo, a libertação cristã. Várias coisas me vieram ao pensamento enquanto estava a ouvir Sr. Dom Francisco. Uma é aquele cântico que se cantava muito na Quinta-feira Santa, o Vicaritas Divi Deus Esde, não é? Onde haja caridade e amor, na tradução mais livre, onde haja caridade e amor, estas duas palavras são iguais. Sim. Aí habita Deus. De facto, Deus habita, não é? Este hino é muito bonito, é muito bonito. E a outra ideia que me saltou, e nós vamos ouvir no próximo domingo a apoteose humana de Jesus Cristo. Ele entra triunfante em Jerusalém com ramos e com gritos de Hosana. Mas depois vem toda a tragédia da paixão e da morte de Cristo. E finalmente a ressurreição. Há aqui um ritmo cheio de aparentes contradições, não há? Quer dizer, então Cristo, Nosso Senhor, é aclamado como Rei. O povo sai à rua, põe-lhe ramos de palmeiras, de oliveiras, de outras... E depois martirizam. Mas ele passa tudo e ressuscita. Há aqui parece uma contradição, há alguma coisa que não bate certo, não é? Mas Jesus é Rei. E o Messias é apresentado sempre como Rei, da descendência de David. A proclamação messiânica, o anúncio profético do Messias, situa-o na genealogia real, usemos este termo. Sim, é verdade. E como tal, nós propomos-nos perceber esse reino. E diante de Pilatos, Jesus é claro: sou rei, é como dissestes, mas o meu reino não é deste mundo. O mundo criado por Deus é maravilhoso, é a obra de Deus. Mas há um mundo imundo que o pecado constitui, faz, e infelizmente renova constantemente esse mundo imundo. E quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, refere-se ao mundo imundo. Porque o mundo é obra de Deus e como obra de Deus é maravilhoso. Ele vem exatamente ao que é seu e os seus não receberam. E este o que é seu são os homens, é a humanidade e é toda a criação. A celebração de Ramos é a proclamação de Messias Rei, mas não Rei deste mundo, imundo. Rei de justiça, de paz e de amor. Rei do mandamento novo. O Rei que vem servir e não ser servido. O Rei que vem aos seus. E aquele povo pobre, aquele povo faminto de justiça, na altura colonizado pelo Império Romano, depois do sofrimento de uma realeza que nem sempre era de serviço, que representava ali o destornado Herodes. Aquele povo proclamou, na esperança, Jesus, o Messias, como Rei. Mas é uma proclamação desta realeza de quem vem servir, dar a vida pelos seus, libertá-los do jugo de todas as tiranias. Sabemos que as tiranias cabem todas no pecado. É, no fundo, a base da tirania, da ambição, da ganância. E essa proclamação de Jesus em Domingo de Ramos é, de facto, maravilhosa. É a proclamação que todo ser humano faz da dignidade humana, da justiça, da sede de verdade, e veem em Cristo, pela sua coerência e pela beleza do seu anúncio, essa esperança concretizada, esse Rei. Quando nos encontramos com o crucificam à morte, nós situámonos na reação do mundo imundo. É uma luz que é necessário apagar. Não tem lugar
no meio de uma mentalidade de domínio, de manipulação. Cristo é um incómodo, não é? Absolutamente. É uma lâmpada muito forte que tem que ser apagada. Há certos sítios, Carlos Aguiar, que não é possível haver uma lâmpada, porque ali, por baixo daquele poste, daquele candeeiro, se fazem coisas indignas. Não pode haver uma lâmpada, porque o Tem que se lugar... apagar a lâmpada. E ela está sempre fundida porque é apedrejada. E é exatamente esse apedrejamento da luz do mundo que acontece no grito crucificam. E que nós continuamos a sentir hoje na igreja perseguida, e continuamos a sentir hoje numa igreja perseguida nesta Europa, não através de atitudes violentas, no sentido da morte, por exemplo, que assistimos na Síria ou que estamos a perceber às vezes no Egito. Não, aqui é através de um fundamentalismo laicista, onde não há lugar à expressão pública da fé, onde é reduzida à dimensão do privado, ou seja, é uma atitude pessoal que só tem direito de existir numa certa clandestinidade. É críptica. lá dentro da igreja, do templo. Tem que estar na cripta, por baixo, porque não tem lugar na escola, não se deve manifestar no hospital, nem na rua. A dificuldade dos símbolos cristãos. Isto, de facto, continua a ser um receio da luz. Eu acho essa reflexão notável e penso que ela é, como o Sr. Dom Francisco disse, perfeitamente atual. A luz incomoda. E Cristo é a luz do mundo. E ele incomoda. Então temos o domingo, o próximo domingo, a aclamação. Depois aparecem-nos 3 dias muito importantes. Eu recordo-me da minha mãe chamar à quarta-feira que antecede a Quinta-feira Santa, a Quarta-feira de Trevas, porque se rezava nas igrejas o ofício de trevas que já correspondia às matinas e laudes da quinta-feira seguinte. Havia como que uma antecipação, um pouco à moda dos judeus, como nós hoje fazemos com as missas vespertinas. Portanto, como agora isso caiu em desuso de não rezar o ofício de trevas na quarta-feira, e quando se reza, se é que alguma vez se reza em algum sítio, passa para quinta-feira, em alguns sítios eu sei que se reza, mas vai-se passando para quinta-feira. A quinta-feira tem 2 centralidades, enquanto que a sexta só tem uma centralidade. E o sábado santo também tem outra centralidade. Nós, depois da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, colocámos a Semana Santa na sua originalidade da Igreja Primitiva e da Igreja Antiga, naquilo que é possível nós conhecermos. E conhecemos com bastante exatidão. A história da liturgia é muito rica hoje na sua investigação. O que acontecia na liturgia tridentina de Pio V, de São Pio V, é que a vigília de Sábado Santo era colocada sábado de manhã. As igrejas eram encerradas com cortinas para fazer o ambiente da escuridão. Portanto, a Semana Santa tinha toda uma antecedência. Neste momento nós estamos a seguir o calendário mais correto, não é? Mais correto da Igreja na sua expressão romana, do rito romano dos primeiros 4 séculos. Nós temos com a celebração de Ramos o início da Semana Santa. Depois temos o Tríduo Pascal, onde o Carlos Aguiar situou, que é exatamente o cerne da chamada Semana Maior. Semana Maior no sentido de que é a grande celebração anual dos cristãos, a Páscoa cristã. Maior em sentido de importância, não que ela dure mais tempo, não é? Exatamente. Qualitativamente, enquanto referência, enquanto sinal, poderíamos chamar ao Tríduo Pascal todo ele o grande dia do Senhor. É um dia com 3 dias, chamemos-lhe assim. Nós, na Quinta-feira Santa, temos um momento muito importante, que é recordar a instituição do Sacramento da Ordem e depois a instituição do Sacramento da Eucaristia.
De manhã, em quase todas as catedrais de Portugal, há uma que celebra à quarta-feira para os sacerdotes poderem depois celebrar nas suas paróquias, no domingo, que é a Diocese de Beja, e sei também que o Vicariato Castrense também usa celebrar à quarta-feira a missa crismal, antecipa, mas penso que todas as dioceses celebram na quinta-feira de manhã a chamada missa crismal. É o momento em que os presbíteros se juntam ao seu bispo para celebrar a instituição do sacerdócio. Fazer isto em memória de mim. Daí a importância, sobretudo, para os clérigos estarem presentes. E devem estar todos. Nesse dia, de Quinta-feira Santa, da parte da manhã, os presbíteros são convidados a renovar a sua atitude de oferta de vida e, ao mesmo tempo, de acolhimento do dom que é presbiterado, oferecido na misericórdia de Deus a homens frágeis, a renovar a sua disponibilidade para, com toda a vida, servirem o Senhor, e por toda a vida, e ao mesmo tempo com o bispo fazerem a bênção do óleo dos catecúmenos e do óleo dos enfermos e a consagração do óleo do crisma. É um momento muito rico para o presbitério, que à volta do sublinha seu bispo, muito a importância, não é? Renovam o seu sim, renovam o seu desejo de acolher o dom de Deus. Eles têm a consciência de que só Cristo é sacerdote. E o sacerdócio cristão é a participação no sacerdócio de Cristo. O sacerdócio ministerial, enquanto cabeça e bom pastor, é essa dimensão que o sacerdócio ministerial assume participativamente em Cristo. Todos nós, pelo batismo, participamos do sacerdócio de Cristo enquanto oblação e oferta à vontade do Pai. Mas não é ministerial, não é? É diferente. O meu, por exemplo. É diferente, não apenas em grau, mas em essência. E é exatamente esse sacerdócio ministerial que é ali celebrado, com a alegria do óleo novo, que vai ungir os filhos de Deus no sacramento da confirmação, no crisma, e também no momento do batismo, quando se faz a unção crismal, no sentido de significar a grandeza do Filho de Deus que nasceu no batismo. É uma unção real, não é? Exatamente. O óleo do crisma é consagrado. A bênção do óleo dos enfermos, nós temos ali presentes aqueles que sofrem, aqueles a quem a Igreja é enviada com preferência na bênção do óleo dos enfermos. E depois a esperança. Os catecúmenos são a esperança da Igreja. É o óleo que os fortalece, que os vai tornar atletas para conseguirem atingir a meta de celebrar a iniciação cristã. O batismo, a confirmação, a Eucaristia. Quando são adultos, o batismo, a Eucaristia, a confirmação, quando são crianças. Nós estamos a viver um dia grande e, da parte da tarde, celebra-se a instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor, onde é instituída a Eucaristia. E há um momento muito significativo que é o lava-pés, onde se realiza com um gesto concreto uma autêntica catequese daquilo que é o mandamento novo. Porque a Eucaristia está profundamente ligada ao mandamento novo. O mandamento novo jorra como consequência da Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Não é apenas repetir o gesto, o memorial. É sermos nós também a Eucaristia. Aquele pão que se deixa comer, dando a vida, como Cristo se deixou comer na cruz. Aquele vinho que é o símbolo da alegria, a alegria messiânica. Nós temos que dar a vida, deixarmos-nos comer na família, como pais, como avós, dando a vida pelos filhos, pelos netos, deixarmos-nos comer na doação aos nossos pais, quando eles precisam de nós como filhos, deixarmos-nos comer na dádiva alegre e feliz de uma vida com sentido, porque é na doação que a vida tem sentido. Fazei isto em memória de mim. Sede vós também pão, que se parte e reparte, pão que é alimento, que dá a vida, que se entrega para o outro ser, para o outro existir, para o outro ter referência, e a alegria do vinho novo, que deve ser a minha vida, alegria para o outro. Brota daqui, da Eucaristia, o amor. E por isso o amor é lavar os pés, se for preciso, ao outro.
E a humildade também, não é? Lavar os pés é aquilo que nós podemos considerar de serviço mais humilde, do escravo que faz ao seu Senhor. Jesus fez-se escravo no sentido de servo do homem, para que o homem se fizesse filho de Deus. Esta celebração de Quinta-feira Santa tem esta plenitude. Estes dois momentos, todos eles, os dois, centrados naquele gesto de Cristo na última ceia. A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia. Estão intimamente ligados. E até nos dá a ideia de uma precedência. Isto é-se ordenado para a celebração da Eucaristia a seguir, não é? A Sexta-feira Santa tem depois esta envolvência de celebrarmos 3 momentos. A Paixão do Senhor, na narrativa longa da Paixão do Senhor. Depois, uma oração muito longa também, com 10 petições, onde rezamos ao Cristo de Sexta-feira Santa, ao Cristo crucificado pela humanidade, pelas grandes intenções do mundo. Rezamos por toda a humanidade, por todas as religiões. São todos invocados, ninguém escapa. Não é verdade? Levar ao Calvário, ao coração aberto de Cristo, ao coração trespassado de Cristo, a humanidade. E depois a distribuição da Eucaristia, que ficou consagrada em Quinta-feira Santa em forma de reserva. Normalmente há um momento de procissão onde é colocado no monumento a reserva para se fazer a adoração continuada, que já vem de Quinta-feira Santa, no silêncio. Uma adoração que deve ser muito recolhida perante o mistério do túmulo do Senhor. Ou seja, este mistério de um Deus que morre, o Filho de Deus que morre. Aonde chega o amor de Deus, aonde chega a entrega radical do seu amor por nós. O Sábado Santo propõe normalmente a oração de laudes, o irmos a este silêncio, o estarmos diante do túmulo. Temos uma pessoa connosco que é Maria. Nossa Senhora é esta referência da esperança perante o túmulo fechado. A certeza de que vai nascer vida da morte. Só Deus tira vida da morte, porque do menos não sai mais. Só o Criador, que fez do nada a criação, pode também da morte tirar a vida. É o mesmo Espírito que fez surgir do nada a criação. Agora vai fazer surgir da morte a vida. Celebramos à noite a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, a grande vigília. A noite vai brotar em luz, a vitória da luz. É a festa do Sírio, luz do mundo. O Sírio que é cantado, que é louvado no precónio. Depois é a grande escuta da palavra de Deus. É a história da salvação, que começa desde a criação, passando depois pelo Êxodo, chegando à renovação da aliança pelo Deuteronômio, passando pela situação difícil da Babilónia, do cativeiro da Babilónia, chegando depois à esperança do Messias, a proclamação de uma leitura do Novo Testamento, uma das epístolas, e finalmente o Aleluia, com as campainhas festivas, com o sino, com a luz que se faz plena e com a proclamação do Evangelho da Ressurreição. Esse aspecto que o Sr. Dom Francisco referiu, quem participa, por exemplo, na Vigília Pascal, na Sé, que é aqui da Catedral de Braga, que tem solenidade, este sentido, significado da luz é muito importante para os cristãos, porque de facto quando se entra na catedral está tudo escuro e o primeiro ato que preside o Sr. Arcebispo é a bênção do lume novo à porta da catedral. Exatamente. E só depois é que há o caminho já com o Sírio e os cristãos com as suas velas que vão sendo acesas, e isto é muito bonito perceber que de facto nós estamos ali a celebrar a luz da luz, como dizemos no credo. Essa metáfora é a metáfora da nossa vida, que brota do batismo, porque a seguir à proclamação do Evangelho, da ressurreição, do canto do Aleluia, vai ser refletida a palavra pela homilia e entramos logo na liturgia batismal. Quando há batismos, são celebrados neste momento. Quando não há,
os batizados renovam as promessas batismais. A água é abençoada, depois são renovadas as promessas batismais, a Assembleia é aspergida, se há os batismos acontecem também neste momento. E repare que quando nós somos batizados recebemos a vela. É a luz. A vigília pascal está para todos nós na renovação do batismo, como esteve a Quinta-feira Santa na missa crismal para os presbíteros. Nós ali, todos os que somos sacerdotes batismais, o sacerdócio real de Cristo, todos os batizados, sacerdotes, profetas e reis, somos convidados a renovar a nossa alegria profunda, e é essa alegria, essa esperança que é a luz do mundo. A certeza de que a vitória da vida acontece. É um momento muito bonito da renovação. E depois celebra-se a Eucaristia. É a Eucaristia normal. E aqui a procissão da ressurreição com o cântico Exatamente. Lindíssimo da antífona Nossa Senhora Regina Shelley. Braga tem evidentemente uma particularidade muito rica que faz desta cidade primacial. Quando eu digo primacial, não estou a referir-me a grandezas, estou a referir-me à primordialidade desta igreja, é dos primórdios, não é? E sabemos que a Galiza, a Galécia romana, teve um acontecimento muito rico, que foi a peregrina Etéria, que ao deslocar-se aos lugares santos, através da sua conhecida obra Peregrinatio ad Loca Sancta, traz para esta zona do Império Romano, para a Galécia, uma riqueza muito grande de Jerusalém. E por isso o Minho e a Galiza são tão fecundas na celebração da Semana Santa. E claro que, sendo Braga a diocese primaz na sua antiguidade, aqui como que, no bom sentido do termo, cristalizou. É um cristal translúcido na sua beleza. Não quero referir-me a um cristal na sua dimensão parada, quero referir-me na preciosidade. Há aqui uma série de elementos que Braga guarda, que são da Igreja antiga, original, primordial, e que são de grande beleza, e que é um acontecimento todos os anos da Semana Santa bracarense. Vale a pena ler neste dia esse livro, que está editado aqui em Braga pela PPCDM, numa edição muito acessível, muito barata, e é muito interessante ler como uma mulher do século IV, creio que é, descreve a sua ida aqui do extremo ocidente, do fim do mundo, pensava-se que o mundo terminava aqui, a Terra terminava aqui, até Jerusalém e o seu regresso, em que ela narra precisamente todos estes aspectos, os locais com muito pormenor. É uma leitura muito interessante. E há que referir a riqueza da Páscoa nesta nossa região, através da visita pascal. Como aquele Ide Anunciai, como o grito da vida é explosivo e vai de porta em porta. Eu venho, como sabem, de uma zona de Portugal, do Alentejo, onde permaneci como parco durante 28 anos e onde estive 34. É celebrada intensamente a paixão do Senhor. A Quaresma e a Semana Santa no Alentejo são muito densas na vivência da religiosidade popular, mas a Páscoa não. A Páscoa, tirando uma ou outra localidade que tem a procissão no domingo de Páscoa do Senhor ressuscitado, que é uma procissão eucarística, não tem esta tradição da visita pascal, nem tem a alegria que aqui a Páscoa reserva, enfim, nesta eloquência explosiva, não é? Uma euforia de alegria. Dos foguetes, das campainhas, tudo isso. É muito bonito. E a família que se reúne, é verdade. A família que tem uma presença tão forte, às vezes ultrapassa o próprio Natal, vem de longe para estar na visita pascal. Eu acho que esta riqueza é encantadora, é uma explosão de esperança, mas uma esperança já certa, ressuscitou. Aleluia. E eu saúdo depois esta nossa componente, esta nossa raiz cultural, que é minha também, como minhoto que sou, e felicito muito o nosso povo por manter esta grande atitude missionária de anunciar a ressurreição do Senhor de casa em casa, de família em família. Muito obrigado, Sr. D. Francisco. Aqui ficou o apelo, no fundo, a vivermos intensamente, e o Sr. D. Francisco ajudou-nos a fazer uma reflexão
sobre os grandes momentos, sobretudo do Tríduo Pascal, essencialmente, e também deste aspecto etnográfico ou religioso que é a visita pascal, a que é preciso dar um sentido, como o Sr. Dom Francisco dizia, de alegria, perdão, de alegria de que Cristo efetivamente ressuscitou. Este é o sentido da visita pascal, o anúncio, como dizia o Sr. Dom Francisco, ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Pois vamos começar por nós, pela nossa casa, de acreditar que Ele verdadeiramente ressuscitou. Para todos, uma boa noite. Nós vamos continuar o programa daqui a um bocadinho. Sr. Dom Francisco, muito obrigado. Obrigado eu, e Santa Páscoa para todos, vivendo intensamente, com fecundidade, a Semana Santa, aproveitando esta riqueza bracarense nas procissões que a Semana Santa nos apresenta, do Ecce Homo, do enterro do Senhor. E Teofórica na Sé. E Teofórica na Sé, que é mesmo só bracarense. É só bracarense. E só na Catedral. E parabéns a Braga por manter esta riqueza tão grande que é a referência na Península Ibérica.